Olá, vamos falar de deepfake. Como se proteger dos conteúdos falsos? E para esse assunto, eu trago aqui nossa tela o professor Jorge Miklos, ele que é professor docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em comunicação da Unip. Professor Jorge, eu sempre tenho muito prazer de conversar com o senhor, seja muito bem-vindo. Oi, Malu. Olá para todos os nossos ouvintes. E é sempre um prazer também conversar com você, ainda mais sobre esse tema, sobre esse assunto tão relevante, tão importante nos dias de hoje. Professor, como é que funciona o deepfake, né? Os deepfakes, né? Como é que eles são criados? A partir do quê? De onde vem isso? Ótima pergunta, Malu. Bom, a gente tem que começar lembrando para os nossos ouvintes o seguinte: já há pelo menos uns 20 anos que o mundo se constituiu num imenso ecossistema informacional e comunicacional. Então, as redes sociais, a internet, acabou se transformando num grande mediador social. É por aqui que a gente recebe informações, transmite informações e tudo mais, não é? Então, hoje praticamente todos nós acessamos a rede mundial de computadores para termos acesso a compras, notícias, né, informações e tudo mais. Né? Então, praticamente a internet se transformou numa espécie de oráculo, um grande oráculo do mundo social e tudo mais. Então, Pera, respondendo a tua pergunta, o deepfake ele foi criado justamente com a intenção de abalar, de criar um pouco de desinformação, como o próprio nome diz. Sempre visando um interesse que pode ser comercial, um interesse que pode ser político, um interesse que pode ser normalmente moldado aí por também interesses mercadológicos. Tá? Então, o que acontece? Hoje, Humberto Eco disse, um pouco antes de falecer, para quem não sabe, Humberto Eco foi um grande comunicólogo italiano. E um pouco antes dele falecer, ele disse assim, uma frase que deixou todo mundo assim oriçado. Ele falou assim: a internet teria dado voz para um monte de gente desinformada, né? Um bando de imbecis, ele disse. Né? Porque é isso. Antes da internet, vamos lembrar, o sistema de comunicação era um sistema, né, unilateral, ou seja, a produção do conteúdo ela era dada apenas às organizações, que era o rádio, a televisão, o cinema. Com a chegada da internet, todo mundo que tenha minimamente algum conhecimento consegue produzir conteúdo e colocar e disponibilizar esse conteúdo na rede mundial de computadores, seja pela via das redes sociais, seja pela via do WhatsApp. Então, produzir conteúdo passou a ser algo razoavelmente simples e fácil. Né? Então, se antes existia só um polo de emissão, agora o polo de emissão e receptor ele passou a ser distribuído em todo o mundo. Isso faz com que a produção de conteúdo ela não tenha muito critério, ela não tem um critério profissional, não passa por uma editoria, não passa por um filtro, não passa por uma checagem da informação. Que numa redação de jornal, por exemplo, isso existe. O jornalista vai, faz a matéria, escreve a matéria e passa para o editor. O editor ele checa para ver se aquela matéria, se aquela informação é consistente, é verdadeira ou não. A partir da deepfake, o que acontece? Como todo mundo consegue produzir informação, não existe mais esse critério de checagem da produção. Então, as pessoas podem simplesmente gravar um vídeo, colocar esse vídeo numa rede social e distribuir esse vídeo e as pessoas terem acesso. O grande problema é que as pessoas consomem essas informações muitas vezes e não vão checar para ver se ela é real ou não. Quantas vezes a gente já não recebeu notícias no nosso celular, no nosso WhatsApp, e já imediatamente disparou
nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos de família, sem checar para ver se a informação ela é consistente ou não. Eu acredito que muitos dos nossos telespectadores já passaram por isso, né? Receberam uma notícia, ficaram assustados e divulgaram nos seus grupos. E depois de umas horas ou outras, acabam descobrindo que aquela notícia era falsa, né? Era um fake, não era uma notícia. Então, na verdade, essa produção de conteúdo, hoje, ela é muito simples, se nós levarmos em consideração os recursos tecnológicos disponíveis. Hoje, uma pessoa consegue gravar um vídeo no seu próprio aparelho de celular. E, uma vez gravado, ela pode distribuir, pode publicar e publicizar. Até a hora de saber se aquela notícia ela é real ou não, se ela vai causar algum mal ou não, já podem ter se passado dias ou mesmo horas. Então, esse é o grande problema. O professor, desculpa te cortar, mas assim, eu queria entender quando começa ou onde deve começar a dúvida, né? Quando que você recebe uma notícia, porque eu poderia pensar, pelo que você estava falando, aí eu imaginei assim, pelo impacto, né? Então, assim, acontece uma tragédia, então você vai checar, entendeu? Mas às vezes, isso quando a notícia ela causa um grande alarde, tudo bem, mas eu fico preocupada com a notícia que chega assim, parece tem tudo, vem de uma pessoa séria e tudo mais. Quando é que a gente deve se preocupar e pode ou deve começar a ter dúvida de uma notícia que a gente recebe? Bom, você citou algo muito importante, o impacto emocional. Existe um brasileiro, um comunicólogo, que é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o nome dele é Muniz Sodré. Ele escreveu um livro chamado Estratégias Sensíveis. Nesse livro, ele mostra o quanto a emoção ela passou a ser a plataforma, o paradigma e o suporte de toda a produção, circulação e consumo das informações. Então, o impacto emocional, o impacto afetivo que nos afeta, ele é mais importante, às vezes, do que a racionalidade. A gente precisa começar a se preocupar com duas coisas. Primeira coisa, se a notícia for muito emocional, for muito carregada de afeto, for muito, como a gente diz, sensacionalista, ou se ela estiver enviesada por aquilo que o Guy Debord chamou de a sociedade do espetáculo, espetacularizada, não for uma notícia, for um show, então a gente precisa tomar cuidado. Opa, é preciso checar. E o segundo critério, que também não é muito importante, é quem está falando, qual é a fonte que está falando e qual é o canal que está transmitindo. Então, a checagem das fontes hoje, que antes era uma responsabilidade da empresa jornalística, da empresa que produzia notícias, né? Hoje passou a ser do consumidor, passou a ser nossa, passou a ser de quem recebe a notícia. Nós precisamos tomar cuidado com esses dois critérios. Primeiro, se ela é muito sensacionalista, se ela é muito impactante. E dois, quem está falando, a partir de que dados, a partir de que fontes. A checagem da fonte ela é muito importante. Então, assim, recebeu a notícia, ela causou muita emoção na gente, opa, vou checar a fonte, vou atrás. Eu posso usar a própria internet para verificar a fonte da notícia. Então, isso é um critério que eu sempre recomendo para todo mundo. Olha, se você recebeu uma notícia muito impactante, muito sensacionalista, né, muito espetaculosa, como se diz no popular, vai checar. Quem está falando? Essa pessoa que está falando tem credibilidade? Ela tem credenciais? É um jornalista? Ele está ligado a uma empresa de comunicação? Ou é um cientista? É um pesquisador? É um profissional sério e responsável? Então, isso é um critério fundamental, viu, Malu? É preciso hoje, o critério, a responsabilidade da checagem da fonte é mais nossa do que das redes sociais, do que das plataformas. Porque as plataformas, elas recebem milhões de vídeos, milhões de informações todos os dias, todo minuto. Então, as redes sociais, quem está gerenciando as redes sociais, não consegue, muitas vezes,
fazer essa checagem, ter esse critério de noticiabilidade, vamos dizer assim, e de credibilidade. Então, passa a ser nossa. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, mas também nos tornamos responsáveis por aquilo que nós consumimos como informação, porque isso pode causar danos sociais e até mesmo danos à saúde. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente na internet dando receita de como emagrecer rapidamente, né? Tem muita gente na internet se autodenominando nutricionista, se autodenominando médico, se autodenominando um monte de coisas, dando um monte de dicas, como emagrecer, como perder 20 quilos em uma semana, faça isso, 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 tome isso, isso, aquilo. E as pessoas, muitas vezes, que estão sofrendo, né, por uma ansiedade, por estarem acima do peso, ou por terem algum tipo de transtorno físico, né, por conta disso, acabam absorvendo aquilo e seguindo aqueles passos. Não se deve fazer isso. Procure um médico, procure um nutricionista, procure alguém, cheque essa informação. Pode ser que você esteja sendo enganado e não está sabendo. E essa pessoa que está te enganando, ela está levando em consideração talvez o seu desespero, talvez a sua ansiedade em querer perder um peso, perder 20 quilos em uma semana ou em um mês. Isso não existe, né? Isso não existe. É preciso buscar sempre um profissional da área, credenciado, que tenha nesse caso que eu dei exemplo, um CRM, que sua profissão esteja regulamentada por um conselho regional ou federal de medicina. Então, é muito importante isso, sabe? Porque essas informações falsas, elas podem colocar danos à saúde, né? Como educar filhos, esse tipo de coisa. Muito cuidado. Ô, professor, aí nós estamos falando, eu ia entrar justamente nesse assunto, porque nós estamos falando do consumo, né, de tudo que aparece na internet. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma situação, foi durante a pandemia, nem tão outro dia, né? Mas aí eles explicavam como fazer um exercício. Eu estava em casa, comecei a fazer, e eu comecei a sentir dor no joelho. Então, assim, me pareceu uma pessoa séria, eu vi quantos seguidores ele tinha, mas também esse número de seguidores também não é garantia de nada, né? Então, aí eu fui ver, olha, eu tive, mas isso foi pessoal. Outra questão também que eu vi, uma receita, eu sou louca por culinária. Aí, outro dia, eu fui testar uma receita. Professor, não funcionou, sabe? Aí eu voltei ali e respondi, falei com a pessoa, chamei no privado, falei, olha, não está certo, o que faltou foi isso, eu ainda ensinei, né? Quer dizer, então, assim, e eu fico pensando aí em outras áreas, a tua última fala aí foi educação de crianças, quer dizer, você imagina um pai, uma mãe, que tem ali o filho na escola, o dia inteiro ocupado, correria, aí, assim, ele vê aquele, nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso dar um presente para o meu filho, porque eu fui numa reunião. Oi? Né, professor? Acho que assim, a questão é muito séria da gente tratar desse tema aqui hoje, né, professor Jorge? Sim, é verdade. Você deu uma informação muito importante. Hoje as pessoas estão em busca de engajamento, de seguidores, né? Hoje, o que existe? E formou-se formou-se uma economia em torno do consumo de notícias na internet. Então, hoje, os chamados influenciadores digitais, eles estão em busca de engajamento, eles estão em busca de seguidores, né? Não importa o que aconteça. Então, o que acontece? O importante é que quanto mais seguidores, quanto mais engajamento uma pessoa consegue nas redes sociais, isso é monetizável. Ou seja, a pessoa começa a receber por isso. Aquele produtor de conteúdo, aquele influenciador digital, ele começa a receber por isso, ele começa a ganhar por isso, né? Existe hoje uma mercantilização e uma monetização do consumo de informações. Então, isso também acabou se tornando muito perigoso. Por quê? Porque em busca do engajamento, em busca da monetização, em busca de aumentar a rentabilidade, esses influenciadores digitais, muitas vezes, eles fazem qualquer coisa. Eles dão qualquer receita de bolo para qualquer coisa.
como emagrecer, como educar os filhos, como terminar um relacionamento, como paquerar, como namorar, sempre temas que sempre atormentam muito as pessoas, né? Quais são os temas que atormentam as pessoas? Como ganhar dinheiro, como manter a saúde, como emagrecer, como manter-se num relacionamento. Então, precisa tomar muito cuidado com as credenciais, né? Porque existem pessoas sérias na internet. Não vamos também absolutizar, né, o mal. Não é verdade. Existem muitos médicos, muitos fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, que têm canal no YouTube, que tem canal nas redes sociais e que estão ali fazendo uma boa prestação de serviço. Porém, não dá, às vezes, para a gente separar o joio do trigo, como se diz, né? É preciso que as pessoas tenham conhecimento e confiança naquele profissional que está falando com a gente, porque justamente é isso que acontece, né? Nós tivemos muitas notícias, né, de pessoas que não eram nutricionistas, que não tinham formação médica e que de repente, participaram desses reality shows, como, por exemplo, o Big Brother Brasil, para dar o nome aos bois, acabaram se tornando celebridades, né? E acabaram, depois que saíram do Big Brother, entrando nas redes sociais, transformando-se em influenciadores digitais e dando dicas e conselhos para todo mundo, né, sobre um monte de coisas das quais essa pessoa não é especialista, ela não é credenciada. Então, tem gente de tudo, ensinando como combater depressão, como combater ansiedade, como emagrecer, como ser feliz no amor, esse tipo de coisa. o professor Jorge, mas será que o chamado deepfake, ele teria algum benefício? Alguém ganha com isso? Olha, alguém ganha com isso, com certeza, né? Alguém ganha com isso. Justamente o deepfake, como eu disse anteriormente, ele tem uma intencionalidade, né, muitas vezes. E essa intencionalidade está muito ligada ao quê? A tentar fazer com que aquelas pessoas acreditem em determinadas crenças, acreditem em determinados valores, em determinadas informações, para conseguir algum tipo de engajamento frente àquilo. Então, sim, alguém ganha com isso, Malu, não tenho dúvida. Mas se, por um lado, alguém ganha com isso, é muito importante também ressaltar que muita gente também perde com isso, né? Muita gente perde com isso. Às vezes, por quê? Porque a ansiedade de querer buscar atalhos, de querer buscar soluções fáceis para problemas complexos, né, acaba se tornando uma grande isca, mas também uma grande armadilha. Então, é claro que muita gente vai oferecer caminhos fáceis para resolver problemas que já são, vamos dizer assim, milenares, né? O professor, o senhor estava falando de perder, né? Eu acho assim, até além de perder, eu acho que tem a iminência do risco, né? Quer dizer, os riscos, eles são enormes, né, professor? Sobre todos os setores da sociedade, sobre todos os movimentos que a gente faz na vida. E aí eu queria adicionar a essa nossa conversa a questão da inteligência artificial, né? Então, nós estamos falando de riscos maiores ainda. Você sabe, eu quero te dar um exemplo, e eu recebi essa semana uma tradução. Uma pessoa escreveu um texto em espanhol, e aí ela queria me mandar rápido para eu ler, e aí ela colocou na inteligência artificial, traduziu e me mandou rapidamente. Aí eu falei, me manda o texto no espanhol. Nem entendo tanto de espanhol, mas assim, quando eu fui comparar os textos, eu vi que tinha algumas coisas que não batiam, que estavam erradas. Quer dizer, então, assim, eu estou pensando no risco que a gente está correndo o tempo todo sobre todos os aspectos, não, professor? Estamos sim, Malu, estamos sim. Veja só, se a gente parar para pensar, mesmo a fala qualificada, mesmo o lugar de fala qualificado, que é o lugar de fala de quem estudou, pesquisou, tem às vezes anos de experiência, diz para você: olha, vamos tentar esse caminho, mas existe sempre um risco de que aquele caminho possa não dar certo, e a gente tem que mudar a conduta.
né? Isso acontece muito na medicina, acontece muito na psicologia, acontece muito em várias áreas, né, do saber. Então, você imagina, se a fala qualificada, com anos e anos de experiência, já pode gerar algum tipo de risco, você imagina a fala não qualificada. Olha só, Malu, você fez lembrar que esse teu exemplo da tradução, que é ótimo, né? Eu me lembro na época da minha formação em mestrado e da minha formação em doutorado, que a gente tinha que ler textos em outras línguas, né? Espanhol, muitos em inglês, francês e até alemão, né? Essas são as línguas que a gente tinha que enfrentar em determinados conteúdos. E aí um professor sempre lembrava a gente do seguinte: olha, toda tradução pode ser também uma traição. Olha essa frase era ótima, né? Toda tradução pode ser também uma traição. Porque a arte de traduzir um texto é muito difícil. Porque para você encontrar a palavra correta, para você encontrar o termo correto para aquilo, muitas vezes não é tão fácil. Porque, por exemplo, pode existir termos naquela língua que não existam na nossa língua, né? E aí, como é que a gente faz? Até encontrar a palavra certa. E aí existe o problema da semântica, dos significados, que são múltiplos, que são diversos. Então, assim, o trabalho da tradução, não por acaso existe a profissão do tradutor, porque o tradutor é uma pessoa experiente. Quantos e quantos textos eu me lembro que o professor indicava na faculdade, dizia assim, mas não leiam a tradução X, leiam a tradução Y. O professor, mas então, agora, essa tarefa relegada ou legada à inteligência artificial, que eu não conheço quem é, não conheço o tradutor, a situação torna-se pior ainda, não? A situação fica muito grande, né? Porque, na verdade, os tradutores são regidos, né, por detrás de algoritmos. São os algoritmos que fazem essas traduções. O que são algoritmos? São sentenças, são construções feitas a partir de um acúmulo de banco de dados, né? Então, isso faz com que o risco de que aquela tradução não fique tão boa é muito grande. É o velho problema, Malu. É claro que se você pega um texto, por exemplo, em inglês, e você está com pressa, e você joga lá no tradutor automático, e aí ele te traduz. Aí você não confere, você não olha, você não faz uma avaliação, ou não pede para alguém que seja especialista da língua em fazer isso, o risco de estar errado é muito grande, porque existe o problema da semântica. Quer um exemplo que a gente conhece? A palavra saudade em língua portuguesa. A palavra saudade em língua portuguesa é muito difícil encontrar uma palavra que tenha a mesma semântica em outra língua. Não existe, por exemplo, uma tradução literal da palavra saudade, nem em inglês, nem em francês, nem em alemão, nem em língua, nem em italiano, nem em língua nenhuma. Então, assim, o tradutor lá tem que se virar nos 30 para conseguir encontrar uma palavra que, de alguma forma, possa expressar isso. E os algoritmos, que são as inteligências artificiais, eles ainda, vamos dizer assim, entre aspas, não aprenderam essas minúcias, esses meandros, né, que estão por aí. Então, é muito difícil. Você está me lembrando aqui o caso agora, que está muito, que eu não ouço falar em outra coisa desde janeiro, né, que é o tal do ChatGPT, né, que é essa inteligência artificial que anda escrevendo poesia, anda escrevendo artigos científicos, né? Tem gente que promete até escrever um mestrado e doutorado. Olha só, eu fiz esse teste. Fui lá para o ChatGPT e fiz um teste. E o que aconteceu é que ele deu uma citação que deveria ser um texto do Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, e ele colocou como autor daquele texto o Albert Camus. Olha a diferença. Nossa, assunto sério, professor. Ele colocou Albert Camus como autor do texto. Sabe por quê, Malu? Eu deduzo. Porque no excerto aparecia a palavra o estrangeiro. E o Albert Camus tem um livro chamado O Estrangeiro.
mas o texto não era do Camus, o texto era do Carl Gustav Jung. E a inteligência artificial acatou que, bom, tudo que é estrangeiro vai ser atribuído ao Albert Camus. Então, olha só. É muito sério, né, professor? Mas olha, eu queria que a gente puxasse, porque senão eu acho que isso dá para a gente falar uma outra live, a gente tocar muito mais profundamente nesse assunto, professor. Mas agora sim, eu queria pegar também a questão da deepfake. Com relação às crianças, professor, como é que faz, como é que os pais, os responsáveis, os educadores, como é que eles podem lidar com o discernimento, para dar esse discernimento para as crianças diante de uma notícia falsa, de um conteúdo falso? Pergunta importante, né? Bom, os pais precisam entender, alguns sabem disso, outros sabem até a página 9, como se diz, e outros desconsideram solenemente. Mas, assim, a responsabilidade da educação das nossas crianças é de todo mundo, e principalmente dos pais. Os pais não podem simplesmente achar que a escola vai fazer tudo sozinha. Então, os pais precisam supervisionar, monitorar. Os pais precisam estar perto dos seus filhos, eles precisam estar junto com eles, eles precisam, eles são responsáveis pela educação dos seus filhos, né? Então, cabe aos pais selecionar, monitorar, normatizar, regulamentar aquilo que os filhos consomem, aquilo que os filhos assistem, aquilo que os filhos veem. É claro que não significa que você não vai permitir que o teu filho tenha um celular, ou que o teu filho, criança, acesse a internet ou acesse a rede social. Mas é preciso muito cuidado, é preciso ter filtros, é preciso ter critérios, é preciso que os pais, né, trabalhem junto com os professores e com os educadores e se sintam responsáveis por isso. Porque nem todo prego vai ser martelo, vai ser igual, vai precisar de um martelo, é preciso diferenciar uma coisa da outra. E isso quem pode fazer não é a criança. Quem tem condições de fazer isso é o adulto, são os pais. Então, os pais precisam, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, estar muito próximos aos seus filhos e ter noção do que eles estão consumindo, do que eles estão postando, os conteúdos que eles estão postando, os conteúdos que eles estão consumindo, com quem eles estão conversando, porque a criança, e mesmo o adolescente, Malu, eles são muito inocentes ainda, são muito vulneráveis a qualquer coisa. E eles não têm filtros, eles não têm mecanismos, né, de proteção, de conseguir discernir. Veja só, até nós adultos estamos suscetíveis, como você bem disse, a cair em golpes, né? Tem muitas pessoas que caem em golpes, inclusive nesses perfis, nesses sites de relacionamento. Quantas e quantas pessoas, né, não ficaram apaixonadas, ficaram iludidas por promessas de amor eterno, de amor verdadeiro, e quando foram ver, caíram num golpe, inclusive econômico, financeiro. Tem até um documentário que está disponível, chamado, né, o golpista do Tinder, né? E lá ele vai mostrando, né, como que essas ações elas foram sendo feitas, né, por meio desses golpistas. Então, você imagina, se um adulto já está suscetível e vulnerável a cair num golpe, por causa da emoção, por causa desse desejo de um amor eterno e verdadeiro, imagine uma criança. Uma criança que não tem filtro nenhum. Uma coisa muito perigosa é a pornografia. Uma coisa que circula muito no deepfake é a indústria da pornografia, da pedofilia, né? E eles têm como alvo justamente as crianças, eles têm como alvo os adolescentes. Por quê? Porque o adolescente ele é mais ingênuo, ele tem menos repertório de vida para conseguir driblar isso, para conseguir se proteger disso. Então, é sempre uma recomendação, sabe? Que a criança tenha, sim, acesso à internet, é impossível que tenha, sim, acesso ao celular, mas é preciso que os pais criem mecanismos de proteção, bloqueiem o acesso a determinados sites,
bloqueiem o acesso a determinados conteúdos que são impróprios para aquela idade. Consultem um especialista em segurança de internet, consultem um especialista em educação, né, para que eles possam ter clareza do que os seus filhos, a que seus filhos estão sendo expostos, porque depois já é tarde demais. Professor, nós estamos aí chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria terminar com se eu tenho um minutinho para falar, que sociedade é essa que nós estamos vivendo, hein, professor? Boa pergunta. É uma sociedade, né, marcada, como eu disse anteriormente, por um complexo sistema de comunicação, né, um ecossistema comunicacional. É uma sociedade em que a informação se transformou numa mercadoria, se transformou num capital, se transformou em algo que é monetizável, e nós precisamos estar muito seguros. Ou seja, hoje, a informação caminha ao lado da desinformação. Hoje é muito provável que a gente se torne uma sociedade, né, de ignorantes encharcados de muita desinformação. Esse é um risco que nós estamos correndo, né? Uma sociedade de muitas pessoas ignorantes, mas que são sistematicamente encharcadas por uma tempestade, né, informacional, ou melhor, uma tempestade desinformacional, que, como você bem perguntou, e eu repito, vai trazer benefícios para uma minoria, mas vai trazer muitos malefícios para uma esmagadora maioria, né? As pessoas podem acreditar em coisas que são mentirosas, né? Curar doenças de forma absurda, fazer com que você vai tomar isso, vai tomar aquilo, e você vai ficar imune a alguma coisa. Precisa tomar muito cuidado com isso. Procure um especialista, procure alguém que estudou, procure alguém que pesquisa, procure alguém sério. Ou seja, se ficar fácil demais... Sim. Se ficar fácil demais, sabe assim, 5 passos para você conquistar o amor eterno, 3 dicas para você encontrar a fonte da vida eterna. Cuidado. Confie. Cuidado. Né? Cuidado. A humanidade gastou anos e milênios para chegar até onde chegou. E foram muitos acertos e erros. Não dá para achar que a gente resolve os problemas por meio só de atalhos. E o antídoto é o conhecimento, a educação, né, professor? Olha, quero agradecer muito a sua participação aqui. O tempo está estourado, professor, mas é sempre um prazer aqui a gente conversar. Obrigada, professor. Até uma próxima. Obrigado você, Malu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.